Olá, rapidamente falar sobre planos, planificação, em cenários de emergência e aquilo que aprendi por experiência e com um perito planeador. Este perito planeador foi parte dos Royal Marines britânicos, portanto dos fuzileiros reais britânicos, e trabalha agora a preparar expedições para empresas televisivas, estilo Discovery ou Odisseia, realizarem os seus documentários. E este perito foi entrevistado num canal de YouTube que aconselho, de um senhor que se chama Andrew Pierre White, e o canal do YouTube é 4x4 Overland, tem a ver com jeeps, expedições com jeeps, etc. Ele é também um explorador, este Pierre Saint White, ou Saint Pierre White, o canal chama-se 4x4 Overland, e ele tem expedições e coisas maravilhosas sobre a África, fez uma sobre o Okavango, que é um rio que no fundo não desagoa no mar e se estende depois por um pântano que percorre uma parte da Angola e percorre partes de países circundantes, e o tipo faz essas expedições e é espetacular, porque depois se dá uma visão histórica sobre as mesmas e passa sobre os sítios onde houveram conflitos na Guerra Civil Angolana, etc. Então este perito que ele convidou para falar sobre planeamento mostrou-me a mim, e a minha própria experiência mostra-me agora a mim, que muitas das coisas e muitos dos planos que aqueles que se dizem preppers, sobrevivencialistas, bushcrafters, gentes da arte do mato e assim têm, são mal feitos, algo que até pode ser perigoso para eles e não lhes dá tanta vantagem como eles consideram que têm, pelo facto de serem preppers ou sobrevivencialistas ou outro. E junto a isto também a minha situação pessoal de alguém que, se quiser sair às tantas da manhã, não tendo uma célula familiar a viver, portanto, formada comigo, porque vivo sozinho, permite-me sair às horas que quero e ver e testar as coisas no terreno. E as descobertas têm sido muito interessantes e surpreendentes. E vou começar por dizer aquilo que ele explica a nível do planeamento. Quando se faz um plano, diz ele, a melhor maneira é pensar naquilo que muitos preppers e sobrevivencialistas pensam, que é: o que é que eu vou fazer? Eu vou assegurar-me daquilo que são as prioridades da sobrevivência. O homem consegue aguentar 3 minutos sem ar, 3 horas sem abrigo, 3 dias sem água, 3 semanas sem comida, e tudo isto é exagerado, porque ao fim de uma hora, ao fim de um dia sem água e sem comida, nós já não temos uma capacidade de raciocínio que necessitamos para executar bem as nossas tarefas. Mas dizer, logo aqui começa, ou pode começar um erro, porque nós, imaginemos, criamos o nosso saco de emergência e colocamos comida para nos aguentar 3 dias, água, uns 2 primeiros socorros, uma faca, uma bússola, algo para abrigo, um saco de carne, sei lá, aquele conjunto de coisas que todos nós conhecemos e de que há imensos vídeos no YouTube. Só que coloca-se um problema, que é, em primeiro lugar, se pudermos, devemos permanecer no sítio onde estamos, porque é mais seguro. Portanto, devemos sair para uma situação que nos seja mais vantajosa ou que nos possa trazer mais vantagens a vários níveis, a nível da segurança, a nível da alimentação, etc. Agora, a questão põe-se, segundo ele diz, na forma como nós estruturamos as coisas, porque nós devemos utilizar a regra dos 3, segundo ele, mas de uma forma diferente.
E eu estava a fazer um texto a escrever sobre isto, mas decidi fazer o vídeo porque, como está a trevoar e com chuva, o computador teve uma falha e eu perdi os parágrafos que já tinha escrito. Logo aqui vai. Diz ele então, a regra dos 3 deve ser utilizada, mas de uma forma mais abrangente e aquilo que para nós será fora da caixa e que nos levará a pensar se realmente estaremos assim em tanta vantagem. Vamos imaginar, segundo ele diz, houve um terremoto, um deslizamento de terras, algo, ou tivemos um tsunami e saímos de casa porque fica numa zona costeira. Saímos de casa e fazemos-o, por exemplo, como está agora, a chover muito à noite, com trovoada, etc. Saímos de carro ou saímos de bicicleta. Põe-se logo uma questão, que é a seguinte: têm os nossos carros, os nossos veículos, uma iluminação decente? E vocês podem pensar, epá, os meus faróis são espetaculares, até meti umas lâmpadas novas, etc. Tretas. Porquê? Tretas, porque os teus faróis estão a um nível baixo, ao nível da altura dos faróis dos carros. Tens faróis ou projetores em cima da estrutura do carro? É porque se não tens, quer fujas de bicicleta, ou de moto, ou de carro, ou caminhão, se não tens, o que é que vai acontecer? A tua iluminação vai-te mostrar um pouco, uma grande parte da superfície, mas como não tens uma luz que parte de um ponto mais alto, se tiveres uma cova à frente, ou por exemplo, imagina uma situação em que acontecia, por exemplo, como a ponte dentro dos rios, e tu ias de carro, com outros teus faróis normais, quando te apercebesses que o piso tinha desaparecido e tinha aluído, como não tens uma iluminação de cima para baixo, possivelmente quando te levasse não ias a tempo de evitar a queda no precipício. Para não falar de que se tu foges de bicicleta, se tu não tiveres uma iluminação testada e estudada à noite, como eu já experimentei, já tive que trocar, e depois às vezes acaba-se com material a mais que acabamos por vender porque não resulta, esta questão da iluminação é muito importante. E pode o plano ser super perfeito e já falhou aqui. E ao fugir a tempo e até pensar que bateste as ovelhas todas, estás-te a pôr em risco. Até porque possivelmente podes sair de noite e ao sair de noite sais com mais sono e não precisas a questão não é precisar de muitos lumens como muita gente pensa também. A questão é, tens aquilo que é adequado? Outra questão que se pode pôr é, tu apercebes-te que vai haver uma inundação e sais, porque tens tudo preparado, sais 3 horas antes do grosso da população que está a evacuar, e vimos isto agora na barragem dos Estados Unidos, vimos no Katrina as evacuações, vimos naquele grande incêndio que penso que o ano passado no Canadá, e agora esqueci-me dos nomes tanto da barragem como do incêndio, só me lembrei do Katrina. Mas por exemplo, vamos imaginar o seguinte: tu sais, tens o teu bagal, já sabes o teu bagal, que é o teu plano de fuga, já sabes o sítio por onde vais, etc. Ok. E partes 3 horas antes e escolhes a autoestrada. Escolhes a autoestrada? Espera aí. E se tens uma avaria na autoestrada? Vai o tipo do ponto de socorro que também recebeu uma ordem para evacuar, vai-te vir safar, ter contigo e rebocar-te o carro? Espera aí, fazes o quê? Se te metes numa autoestrada, tu estás cercado pelos rails. Estás encurralado. Com o teu carro e com os teus mantimentos. O que é que fazes? Arriscas voltar para trás? Contra a mão? E é aqui que ele diz. Nós temos que evitar, é aqui que ele diz que entra uma grande diferença. Nós temos que evitar situações que dentro destes 3 minutos
nos possam matar. Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma viagem e tem um acidente num despiste e se fere e tem uma hemorragia ou um encontro qualquer com um obstáculo e se corta e sofre um corte na artéria femoral ou caraças, esses 3 minutos contam como tempo a descontar para a nossa morte. Então nós temos que olhar para as regras dos 3, segundo ele, de uma maneira totalmente diferente. Evitarmos que em 3 minutos, planear para evitar que em 3 minutos nós possamos morrer devido a um acidente. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi na noite ao andar em campos e assim, foi o seguinte, até por experiência própria. Levar sempre um capuz ou um boné, porque vai sempre haver um arbusto que não vês e que te raspa na tola. Então se és careca, pior é. E eu ao usar, uso um boné protegido como capacete, até porque já tropecei numa roseira e caí de bicicleta, usar capacete. Mas vamos imaginar que até tivermos a capacidade de planeamento de não ir por autoestrada e ir por uma estrada. Dizer, ok, e se nos surge uma avaria? Ou até um furo de um pneu? Ou rebenta um tubo, o tubo de água, por exemplo, para o radiador, ou precisamos de emendar o radiador, ou metam-me um bico no travão, ou qualquer coisa desse estilo, ou nos cai até a panela porque passamos por algumas zonas em que o carro não era o ideal para o carro, e aqui atenção aos carros todos, às pessoas que têm Jeep e que pensam que os Jeeps os vão safar, quando os Jeeps muitas vezes lhes vão dar outros problemas. Diz ele, ok, temos um furo, rebentou um tubo e assim, mas pá, nós somos preppers e como somos preppers levamos a nossa caixa de ferramenta, pá, levamos a nossa headlamp, pá, que atenção, como vi pessoal há pouco tempo de uma expedição que foram fazer uma cena de canoagem à noite e com a headlamp aquilo eram tantos mosquitos e à beira da zona da água que os tipos, ok, e mal se podiam mexer, com todos os riscos que isso implica, não é? Mas vamos imaginar que tínhamos um furo, uma avaria. Ok, muito bem. Temos um furo, eu sou um prepper e caraças, mudo o pneu e com uma cena de macaco e caraças. Espera aí, diz o gajo. Mas ao mudar o pneu, tu tens iluminação para ti? Usas um colete? Só? Ou tens alguma coisa para pôr a assinalar ao longe que tu estás lá e tens uns refletores e o caraças? Pior ainda do que isso, diz ele. Tu ergues o teu carro com o teu macaco, porque és um gajo que segue as normas de segurança e todas essas questões, e ergues o carro com o teu macaco e começas a trabalhar para reparar a avaria. Diz ele, isso indica um planeamento bem feito? Não, indica planeamento, levaste realmente o macaco, mas não indica um planeamento bem feito, diz ele, porque um planeamento bem feito implica tu, para além de um macaco, teres um tronco ou alguma outra estrutura que, se o macaco falhar, não permita que o carro te caia se tu estiveres em cima do carro, que não te permita que o carro caia em cima de ti, ferindo-te e podendo-te levar à morte ou paralisando-te e podes morrer em 3 minutos. Ou seja, tens um macaco, tudo bem, tens também um tronco para te servir como auxiliar para se o macaco falhar. Tens essa redundância? Em 3 minutos podes morrer num acidente. Por exemplo, outra das coisas que ele diz é isto. Tu tens um problema qualquer, és apanhado fora de casa ou até és roubado ou qualquer coisa e sabes que o teu refúgio está, por exemplo, a 3 horas de viagem à noite, mas tu não comes desde o almoço. O que é que tu fazes? Epá, eu tenho um refúgio, tenho as cenas todas organizadas, vou fazer a viagem à noite para o refúgio. Vais fazer a viagem à noite para o refúgio? Porquê é que não dormes, segundo ele, e não esperas pelo dia, que é muito mais seguro? A não ser que estejas a ser perseguido ou qualquer coisa desse estilo, é muito melhor dormir, não vais morrer de fome até amanhã, e quando acordares com a luz do dia fazeres a viagem.
Para tu teres uma iluminação decente, precisas saber muito. Aqui lembro-me, por exemplo, da famosa, da mais famosa camionista mundial, a Lisa Kelly, uma trintona, basicamente, que fez parte em vários anos e que tem um recorde de viagens no Paquistão e de chegar a um sítio mais complicado com abastecimento durante uma cheia, com abastecimento para o helicóptero. A Lisa Kelly faz publicidade para a Light Force, que é possivelmente a melhor companhia de faróis e projetores do mundo, projetores LED, projetores de lâmpadas HID, etc. Porquê? Os gajos, para viajar, como ela viaja e faz as viagens nas explorações sobre o gelo e conduz sobre o gelo, para além das capacidades técnicas que tem como condutora, etc., como camionista, como exploradora, o cuidado com a iluminação é brutal, e mesmo assim em determinadas situações, inclusivamente há uma iluminação própria para ela monitorizar como está a galera do caminhão, e estamos a falar de coisas brutais, caminhões brutais. Ela sabe como controlar um caminhão em derrapagem sobre o gelo, ou seja, tem todo um conjunto de conhecimentos que nós não temos. E em certas situações de tempestade, escolhe parar, ficar com o caminhão com neve quase por altura do topo da cabine, e ela lá dentro a tocar no seu tecladozito, ou na net, ou a escrever, ou a distrair-se, ou a ouvir um bocadinho de música, mas não sair, até porque são temperaturas negativas, e quando sair pouco tempo e usar luvas, todas estas questões que fazem parte do planeamento, e ter uma iluminação decente, são super essenciais. Trabalha com a Light Force, é camionista para a publicidade da Volvo, etc. Há todo um conjunto de coisas que nós não sabemos e planeamos a nível da nossa proteção, que muitas vezes até nos podem levar a termos um acidente mais facilmente que os outros, que não estão preparados e que nós até chamamos as bilhões e o caraças, e se os bilhões vierem e passarem todos por nós, não é? Porque os nossos planos não estão bem feitos, e normalmente não estão bem feitos por falta de prática e por falta de estruturar, segundo este perito diz, as regras dos três. A regra, por exemplo, a nível de acampamentos, diz ele, vou acampar, se for por exemplo, fala-se por exemplo em África, vou acampar junto de uma zona de água onde os animais, inclusivamente selvagens, vão beber. Não. Então o que é que estão a fazer muitas pessoas em África? Estão a fazer o seguinte: os próprios jipes têm uma parte que é de uma tenda em cima do chassi do carro, e eles dormem em cima do jipe, e os animais, mesmo os mais selvagens, andam em baixo, e a tenda estende-se em cima. Estende-se em cima do carro, a tenda monta-se em cima do carro, já está estruturada no próprio chassi do carro, e a pessoa dorme lá em cima. Diz o gajo: cuidado, que isso pode parecer muito bom plano, porque nos protege dos animais selvagens, e no entanto é uma armadilha que pode ser mortal. Porquê? Diz ele. Pura e simplesmente porque muitas vezes os incêndios nas savanas, e até então aqui em Portugal os incêndios florestais e assim, acontecem, e normalmente os carros à noite parados vai acontecer porque se um carro andou durante bastantes quilómetros, os seus componentes, os seus condutores, os seus fios aqueceram, e quando arrefecem, se foi sujeito a um esforço, se foi um fio fechado, tem tendência a partir, a fazer um curto-circuito, e o que é que acontece? A nossa tenda está montada em cima de um chassi de um carro que tem o quê? Um depósito de gasolina por baixo, certo? E os depósitos de gasolina dos nossos carros são como os depósitos de NASCAR, que têm uma célula de borracha por dentro. São? Não são? Então, nós sabemos planear. Vamos arriscar, por exemplo, uma viagem de noite. Por exemplo, vamos imaginar que vamos fazer uma cena de bico de noite. Mas nós andamos de noite, temos prática a andar de noite. Temos. É que eu aprendi que não tinha. Ou então lembro-me de uma situação, por exemplo, uma vez andava a investigar, e isto aqui passa uma parte da minha vida privada, andava a investigar se um interesse feminino tinha companhia, ou se era um cunhado que ia buscar ao trabalho. Não é? Eu já a conhecia, e ela tinha um filho, não sabia se era o filho que ia buscar ou não, então ela
morava num bairro perto de uma zona onde vivia uma comunidade que no passado era um bocado complicada, em que havia lá uma zona em que era conhecida a zona, não vou dizer o nome porque é identificativo, mas tinha um nome de código e lá viviam pessoas que tinham tendência possivelmente para fazer uns roubositos e de quando em quando ir para a cadeia. Eu vou andar lá para a zona de Vic, lá à espera que chegue o carro, a ver como é que eram as cenas, e a certa altura esse pessoal um bocado mais complicado vendo-me andar por lá, dar várias voltas. Só isto aqui também a nível de plano era interessante, vê-me a dar várias voltas e um deles, todo cortado, ele sai para a rua, abre os braços assim, parei, qualquer coisa, o que é que anda aí a fazer? E eu, pá, esses gajos, um gajo nem sequer liga, pá, avança e avança para a frente. Quando eu avanço para a frente, ouço que o gajo estava num café e que já gosta de dizer, pá, este gajo aqui, pá, como quem diz, quer dizer, anda aqui um gajo a espiar, a ladrão, caralho, fugiu-nos ou caraças, pá, o que é que eu vejo? Baseado nessa altura, porque já pensava que era um sobrevivencialista, baseado nessa altura, nas minhas super táticas, vejo, epá, tem ali uma linha de comboio, tiraram as linhas e está a luar, o que é que eu faço? Apago-lhes a luz, tinha até uma lanterna Maglite comigo, apago a luz, fujo na escuridão porque vejo perfeitamente com o luar as paredes. E vocês passam um bocado de tempo, deixam de me ver, nunca mais sabem para onde eu fui, mesmo que peguem em carros. Para já se pegassem em carros não conseguiam porque a linha estava vedada com uns ferros, dava para circular biclas, mas estava vedada com uns ferros que não permitiam entrar carros. Se os gajos tivessem que ir buscar motos, etc. Era complicado porque eu também podia sair mais à frente e pronto, e tinham que ligar as motas e ligar as cenas e se organizar. E pronto, e parte, o que é que eu faço? Bem, vou apagar a lanterna porque aqui há várias ruas à volta, isto é escuro, os gajos não sabem para onde é que eu hei de fugir. Ou não sabem para onde é que eu fugi. Porreiro. E eu via coloar as paredes, opá, é só seguir as cenas e caralho, e apaga a luz e os gajos deixam de me ver. Pá, tática militar, fica no escuro e caraças, és o maior, pá, és o maior, ok. Passa um bocado de tempo, desvio-me um bocado, as cenas tinham estilo um riacho que circulava de cada lado da cena dos carris do comboio, passa um bocado de tempo, eu como não levava a luz acesa, eu apaguei a luz porque ela usava super táticas. Praz, entra na baleta, cai do lado, parte um pedal e toca a fugir depois que o pedal partir, não é? E já com a bicla em más condições. E tive sorte e o caraças, o capacete ainda raspou, se bem me lembro, na parede, ainda riscou um bocado porque raspou um bocado na parede. Pá, porquê? Porque eu era o super gajo tático, ponho-me às escuras e ninguém me vê. E eles, mesmo se viessem de motas para ali, eu também tinha logo a noção. Não, pá, eu devia ter fugido de luz acesa porque tinha tempo, porque os gajos tinham que ir buscar veículos ou tinham que ir buscar motas ou motorizadas, pá, ou em último caso tinham que ir buscar veículos e eu já tinha certa vantagem. Não, tinha que ter a luz acesa para ver o chão, para ver o caminho. Outra coisa me aconteceu, por exemplo, acontecia a cena da noite, foi já completamente às cenas das escuras, leva pouca luz ou caraças, leva estilo 20 lumens ou caralho mesmo é vermelho, a sério? Para quê? Para tropeçares? E para te meteres no meio das cenas dos arbustos e o caraças? Pá, um dos problemas principais é a cena da noite, a nível de planeamento, e depois é assim, muitos grupos, nós temos as nossas armas de fogo, pá, nós temos aqui o nosso refúgio, vamos todos aqui para o nosso refúgio, não sei o que, juntamos e graças. Pessoal, vocês não estão habituados, vocês nunca treinaram a disparar à noite as vossas armas de fogo? Vocês já fizeram disparos à noite? Com armas de fogo ou com armas de pressão de ar? Já fizeram disparos à noite? Desconfio que tenham feito disparos à noite. Estão habituados a disparar à noite? Pá, as carreiras de tiro estão fechadas à noite, onde é que vocês vão disparar à noite? O que é que vocês treinaram à noite? Vocês têm alguma lanterna adaptada para disparar com a vossa arma de fogo? Imagina que têm uma arma de 9mm ou uma arma de 6,9mm ou uma arma de tipo qualquer. Já dispararam com ela à noite? Já?
A sério? Eu já. Depois podem dizer assim, opa! Se vir um gajo lá com uma luz ou caraças bem estilo em direção a nós a 50 metros ou a 70 metros com a lanterna, nós acertamos no gajo só por causa da lanterna. Sim, pá, se dispararem uma cena numa caçadeira com vários chumos, podem acertar e até magoar o gajo, ou até cegar o gajo, ou até em último caso matar o gajo. Mas, espera aí, vocês já experimentaram mesmo uma lanterna que tenha só estilo uma polegada ou 2,5 cm? Vocês já experimentaram disparar virado para essa lanterna à noite? Sabem por quanto é que vão falhar? Acham que vão acertar na lanterna? Acham? Uma lanterna das lanternas normais até aí, que digamos que tenha um diâmetro de 5 cm de saída. Acham? E se vocês estiverem, por exemplo, no vosso refúgio, tiverem a vossa caçadeira, a vossa semi-automática, etc., e vocês têm uma, digamos, sei lá, uma Fênix, uma Nightcore, vocês acertam num alvo à noite, por exemplo, com a vossa caçadeira. E nós, quando é com a caça, podem dizer os caçadores, temos as nossas lanternas e cernas verdes. Ok. Aí sim, mas vocês vão à noite? Verdade? E se o outro gajo do outro lado souber que vocês estão a fazer uma cena contra o gajo, portanto estão a apontar possivelmente contra o gajo, é que os animais não têm... vocês eliminam-os a verde, ou eliminam-os com as vossas luzes de caça, ou caraças, que até podem estar juntas às caçadeiras, e grande parte dos grupos de preppers não tem, certo? Não tem. E se o gajo do outro lado, se o gajo que está do outro lado corre e sabe ter a lanterna suficiente para ter o alcance que lhe permita iluminar-vos os vossos pontos, vocês acham que conseguem acertar? A mirar em relação a uma luz? Com uma luz diferente? Já experimentaram, por exemplo, num alvo, pôr uma luz, uma lanterna diferente para vós? Já? Experimenta. Uma coisa é ter um alvo iluminado e disparar para esse alvo. Outra coisa é se esse alvo é uma luz que está apontada para nós. Não é um daqueles projetores de um caminhão, um projetor em que se tem 50 cm ou caraças. Agora é perigoso para o gajo que vos faça acender a lanterna também, ou se vocês tiverem dispositivo de visão noturna para já. As pilhas acabam rapidamente. Mas vocês estruturaram a vossa base está dentro dos vossos planos. Como é que é a vossa iluminação? Vocês já imaginaram que se vocês, por exemplo, fizerem um backup de bico ou de moto ou qualquer coisa desse estilo, quanto maior a velocidade vocês levarem, mais luz e mais técnicas de iluminação precisam? Porque os carros rápidos levam todos aqueles projetores extras e por exemplo, no Dakar, os caminhões com os projetores em cima e caraças, acham que aquilo é à sorte? Mas eu tenho o meu Jeep, que o gajo até consegue, até tem a cena do snorkel e o caraças, consegue andar por baixo de cenas de água e o caraças, muito bem, E tens, por exemplo, se fores numa cena de poeira, os filtros certos, como diz esse gajo, esse planeador, para não deixar entrar a poeira lá. É que isso tem problemas, por exemplo, nas guerras do Golfo, inclusivamente com armas, as areias finas e o caraças, nas tempestades de areia no deserto, com armas a engravarem e o caraças. Porquê é que os Estados Unidos, por exemplo, falharam naquela operação em 70 para resgatar os reféns do Irão? Ou até quando foi com o Bin Laden, porque é que ficou lá um helicóptero que se espetou contra a parte de trás, a princípio se espetou contra o muro e depois eles tiveram que o destruir. Condições de visibilidade, mesmo com dispositivos de visão noturna, certo? E se os dispositivos de visão noturna forem atingidos por
porque há dispositivos de visão noturna hoje em dia a vender nas lojas de caça, nas lojas de montanhismo, etc. Ok? E se o gajo que está ao teu lado, até o teu companheiro, se vira para ti porque até vai comer de lampa ou qualquer coisa e se vira para ti a falar para ti, te vira a lampa para o teu dispositivo de visão noturna, fica cego. Ou seja, o nosso planeamento, logo por aqui, pela questão da iluminação, começa a falhar e eu sei disto, pá. Vocês correm o risco de ficar feridos só por causa de se mexerem à noite. E vamos imaginar que vocês têm a vossa comunidade bem um ataque, por exemplo, como se lembram do ataque dos índios, como se lembram dos ataques da guerra, quando é que vêm os ataques? E vamos, por exemplo, até ver aquele documentário Blackout, em que a luz falha, portanto, Blackout no Reino Unido e Blackout nos Estados Unidos. Quando os vizinhos se apercebem que um deles tem comida e eles não têm, juntam-se para ir à casa dele. Quando é que chegam à casa dele? Chegam à casa dele de dia? Ou chegam à casa dele de noite? E depois é assim, eu posso ter muitos alarmes em minha casa ou caraças. Mas eu cansei-me de dia, sou um só. Ou dois. Ou cansámos-nos de dia já numa fuga grande e gastamos muitas energias. O nosso sono vai ser mais pesado, a nossa capacidade de reação vai ser mais lenta. E é aqui, se eu me ferir, como diz o gajo, eu tenho uns maus sapatos, escolhi uns maus sapatos. Se eu ficar ferido e fizer uma viagem para chegar 3 km, 3 horas antes dos outros, faço uma viagem e parto para a viagem à noite e o caraças. Pá. O planeamento, esta questão das redundâncias, ou seja, e agora vamos passar para a redundância de abrigo. Falei na questão do ar, falei na questão dos ferimentos. É que os ferimentos em 3 minutos, se for na artéria femoral é aqui embaixo do centro da perna, ou outra coisa qualquer, um ferimento arterial, a pessoa morre. Nos 3 minutos. E tem ar. Porquê? Morre porque se não planeou de forma a não ter um acidente. Mas podem dizer, no nosso plano nós estamos todos aqui a determinadas horas, encontramos-nos de um ponto e o caralho. E se outro gajo tem uma obstrução na estrada, ok? Ou tem um terremoto e tem árvores que ficaram danificadas nas suas raízes e o caraças. Para chegar a tempo o gajo vai arriscar. Para chegar a tempo para se encontrar com o grupo, o gajo arrisca a fazer a viagem ou não arrisca a fazer a viagem? Arrisca a subir a um monte de terra instável ou não arrisca a subir a um monte de terra instável? Como planeio? Tenho o bag-out, por exemplo, tenho o bag-out bag. E o bag-out bag leva comida para, digamos, 4 dias, mais uns quilos de água, para não falar no excesso de peso e o caraças, as pessoas nunca imaginaram possivelmente o que é isso, porque nunca testaram possivelmente os bag-out, mas muitos testaram. Ok. Testaram, mas testaram já sozinhos. Testaram com a família? Testaram? Que é com chuva? E com mau tempo? Certo? Testaram? Não parece. E aqui, nesta cena da falta de experiência, que as coisas falham. E a seguir, o abrigo. Viram, por exemplo, aquela questão do abrigo por causa dos animais selvagens e assim, o que é que o pessoal vai fazer? Vai procurar um abrigo específico. Vai construir uma tenda, vai fazer uma fogueira num dia como hoje, em que chava potes. Que vai lá com o isqueirinho e o caraças. Ok, vai para um abrigo, vai para um barraco ou caraças, que é um barraco de palha, feito de madeira. Sim, até o pode fazer. E até ajuda a encontrar um barraco, é bom encontrar um barraco, por exemplo, numa situação de guerra nuclear. Não é? Que é, de que já falei no vídeo. Mas essa questão de planeamento, portanto, 3 minutos sem ar, ok? Máscaras, tudo bem. Tens máscaras, tens todas as
as tuas cenas, tens... Mas espera aí, vais-te gastar, vais-te desidratar a fugir. Pá, é claro que há alturas em que tens mesmo que fugir, mas o que é que fazes depois? Que trajetos escolhes? Tens redundâncias? E mais ainda que as redundâncias é, vais-te ou não colocar em risco, que é isso que o perito procura e é. Macaco, e se o macaco falha? Não, eu tenho um tronco que me protege que o carro não caia em cima de mim. E comida? Se me tirarem a comida, tenho uma cidade à frente, tenho os meus amigos à frente. E se não tenho os meus amigos à frente? E se me falham as comunicações? Ou seja, o plano vai não em si a pessoa morre 3 minutos sem ar purificado, arranja uma máscara. A pessoa morre 3 horas sem abrigo, arranja um abrigo. Porreiro, arranjas um abrigo onde? Num terremoto de terra, debaixo de uma árvore para cair uma cena, debaixo de uma estrutura. Em que parte da estrutura é que tu vais colocar o teu abrigo? Vamos imaginar que colocas uma tarpa ou uma lona, ok? Que deve ficar, por exemplo, nas partes mais baixas, estilo naquela questão do triângulo de vida e assim. Tens estilo um machado contigo para, se puderes arranjar umas tábuas que te segurem e façam estilo umas vigas que te permitam a tua lona servir como uma proteção até para criar ali uma bolsa de ar se vierem pedras. São esse estilo de pequenas questões ao fazer o plano, mesmo ao fazer o plano defensivo. Tem uma base, têm capacidade para iluminar e pesquisar, como se via nos filmes da Guerra Mundial, com holofotes ou com lanternas a vossa zona, para iluminar à distância a vossa zona, para procurar possíveis intrusos, tendo a noção de que ao fazer isso estão a mostrar onde estão, certo? Porque outra questão é esta, espetacular, e eu falho a luz e eu tenho um gerador. Tens um gerador e as pessoas não vão todas ouvir um gerador e isso não vai chamar a atenção. Vais iluminar a tua casa e porreiro durante 2 dias, 3 dias ou caraças, altamente. E iluminas que é como as outras pessoas? Ou iluminas de uma maneira diferente e os gajos veem, o gajo tem estilo de iluminação LED e o caraças é um alvo. Vamos apanhar o gajo. Mais tarde ou mais cedo. E, por exemplo, a água potável, o saneamento. O que é que vais fazer se a bombagem de saneamento falhar? Tens uns sitiais para queimar os detritos. Outra coisa que aconselho é, como já disse, à noite sempre, chapéu, capacete, qualquer coisa, vai haver um fio, vai haver uma cena que vai raspar na cabeça. Eu sei isso por experiência. Que tipo de iluminação é que tem? Esta parte é super importante, porque muitas vezes o pessoal, eu digo isto, porque os problemas, e a haver problemas e a haver problemas de segurança, eles vão acontecer à noite. E um dos grandes problemas dos preppers é não saber iluminar bem. Muitas vezes, eu, por exemplo, se for ao meu quintal e sei que vou estar sempre na parte do cimento, pode a pessoa até não levar boné. A partir do momento em que põe o pé em terra, boné de proteção, ou capacete. Porque sei que vou tropeçar. Ou que posso tropeçar. Por exemplo, quais são as minhas alternativas para um abrigo? O plano tem que contar com estes imponderáveis, que são, é melhor uma mochila vazia, com uma faca
uma lanterna estudada para aquilo que eu quero, e uma garrafa de água, uma mochila cheia de muitas coisas que só nos vai levar a acabarmos mais cansados, a ficarmos mais tempo a dormir e de manhã não acordarmos tão cedo e sermos surpreendidos por alguém. Outra questão é aquela ideia de que os preppers são mais evoluídos e as populações locais, onde possivelmente os preppers vão passar ou fugir, são burras. Quando as populações locais conhecem o terreno. Por exemplo, outra experiência da noite que é uma experiência muito, muito interessante e que eu tive. Os cães, pá. Os cães. Como é que se param com à noite? Por exemplo, numa cena de uma aldeia em que é tudo em que a gente passa numa aldeia às tantas da manhã e os gajos ladram. Eles ladram mais com chuva ou sem chuva? Os gajos não ladram quando um gajo passa, no geral. Quando está a chover, os cães normalmente não saem dos abrigos e ficam nas casotas e o pessoal passa e os gajos não ladram. Passas num dia em que não chove e os gajos ladram. Por exemplo, as tuas rotas de fuga. Há um tremor de terra, ok, há um tremor de terra e tu estudas no mapa, ou vais para a autostrada, ou não vais para a autostrada, como é o ideal, ok. Como é o ideal, com calma, porque às vezes o não ideal pode ser bom. Vamos imaginar que tu tens uma bicla e tens espaço, como tens aqueles carreiros de manutenção do lado de fora do rail. Porreiro, desde que a tua bicla esteja, desde que tu tenhas iluminação boa, tanto na bicla como a princípio como é de lamp adicional, por causa das covas. Não é? Porque senão estás numa cova sem iluminação do ponto alto. Não é? Vale mais uma garrafa de água, uma lanterna, um isqueiro e uma faca, uma lanterna adequada. Porque às vezes uma mochila cheia de mantimentos para 3 dias. Vale mais dinheiro para ires para um hotel. Vale mais teres dinheiro para ir para um hotel, que é uma dificuldade para alguns de nós, do que teres a tua brutal tenda e montares a tua tenda à noite e mais não sei o que e o caraças num trilho que, pá, sei lá, num trilho em que não sabes, não vem um trator de um labrador que conhece aquilo quase de cor e passa por cima da tenda o caraças. Logo, no planeamento, 3 horas sem água, 3 minutos sem água, purificação da água, mas os 3 minutos em que tu podes ter um acidente e te podes lixar. E é por aqui que o gajo começa a diminuir. O fazer o plano é não tanto para ele cumprir a regra dos 3 no sentido de se certificar que tem 3 dias de comida, 3 dias de água, 3 dias de medicação, 3 dias de o que quer que seja, mas mais no diminuir os riscos de perder a vida em 3 minutos ou ficar sem abrigo 3 horas, ou ficar sem comer, sem beber um dia ou 3 dias. Estão a perceber? Onde é que estão as fontes? Onde é que eu posso ir? Onde é que há água? Onde é que eu posso buscar comida? Como? A insegurança? Quais são as ameaças? Depois, a nível da segurança, quais são as ameaças à minha segurança? Como é que as posso mitigar? Fugir às escuras e desaparecer? Para quê? Para teres um acidente e para teres o pedal? Isto é super importante quando se faz um plano. Super importante.
Eu aprendi muito e vão vir mais séries também com ele. Estão 45 minutos, espero que tenha valido a pena. Isto é super, super, super importante. Eu acho que aqui, tenho certeza que aqui a grande maioria dos sobrevivencialistas e preppers falha por falta de experiência. Porque os gajos já andaram de bicla e caraças, mas nunca andaram de bicla à noite e com chuva. Pá. Nunca, ou então, se andaram de bicla enquanto a estrada estava iluminada pela iluminação normal. Pá. Não sabem, não têm a noção claustrofóbica de ter à nossa volta, até por exemplo, muitas vezes. Podem pensar nisto. Opa, eu comprei aí um último modelo 2000 lumen, pá, de lanterna e caraças, pá, que aquilo, pá, eu ando com aquilo é dia. Para já, está-se a transformar numa silhueta, não é? Mas se te moveres rápido, se te moveres à noite, tudo bem, pá. É muito melhor uma silhueta que vê o caminho à frente do que um cego que não vê. Agora, pá, se um gajo consegue um filtro vermelho para uma lanterna aí de 300 lumen e depois, à medida que aumentas a velocidade, aumentas... É porque não é só os lumen, é a maneira como projeta. Porque a gente às vezes vê um arco à nossa frente e nós estamos num túnel de luz rodeados pela escura e pelo escuro isso afeta psicologicamente. E a comida? Que tipo de comida tem? Que tipo de comida levas? Levas comida leve? Mas que é? Vais ferver água? O que é melhor? É levar uma cena para ferver água? Que até te pesa, e levar o teu fogareiro ou o teu fogão militar, ou levar 2 ou 3 garrafas de água de plástico já purificadas? Se tu só vais fugir, por exemplo, de uma cena de um tsunami e depois voltas de um possível tsunami e depois voltas para o teu lugar, eu acho que é melhor as garrafas, não é? Do que levar todo o teu equipamento de campismo e a tua garrafinha de gás e o caraças. Espera aí. Onde é que está a noção, pá? A cena da prática da realidade. Vais consertar um furo? Muito bem, pá. É aquilo que eu já disse atrás. Ilumina-te bem e dá sinal que estás lá bem. Não é? A não ser que tenhas inimigos. É esta questão. Os planeamentos os planos não são testados normalmente pelos preppers na realidade. Eu tenho a família, por exemplo, e a família diz assim, claro, ele tem a mulher e filhos, hoje vão às 2 da manhã fazer um treino de vagal, e a mulher diz assim, estás maluco? Mas vais o quê? O gajo não vai, pá. E não faz. E depois pensa que tem um plano super bem conseguido e não tem. Porque o plano super bem conseguido implica ter pontos de contacto. Como é que são as cenas das comunicações? Vale mais ter um walkie-talkie que alcança 3 km mas que é seguro do que ter um walkie-talkie que alcança 10 e que o outro gajo está a 10 mas nem sempre apanha. Não, então espera aí, aproxima-te a 2 e então no momento em que estás a 2 tentas a tua comunicação. Qual é que é melhor? É uma lanterna de feixe estreito ou, por exemplo, sei lá, uma spotlight de um LED que te manda um feixe de busca, ou é uma e tem, sei lá, 800 lumen, ou é uma Surefire de apenas 60 lumen? Com qual é que te sentes mais assustado? Com aquela que te permite ver a 200 metros de distância, pesquisar a 200 metros de distância, ou com uma Surefire que até pode ser de lâmpada de incandescência? Já experimentaste isso? E o teu calçado? Já experimentaste cair e a tua roupa? Já experimentaste cair, quer dizer, já então experimenta cair, mas eu ainda outro dia mandei um tombo e se não fosse as calças serem 5.11 eu tenho a certeza que tinha aberto o joelho. E se eu abrir o joelho? Tenho uns seus primeiros socorros? Ou um mínimo para me tratar? Se possível viajarem acompanhado, ou ok. Mas se isso não tiver,
sei relativamente a mim onde está o hospital mais próximo porque tenho um mapa, porque estudei as cenas. Os planos são mais mitigar os riscos do que cumprir pontos, segundo este explorador. E penso que já ficaram com uma ideia de que realmente muitos dos preppers, acontece uma cena, pá, eu fico, eu faço, eu não sei o quê. Tem calma, pensa e testa. Se não testas, não tens hipóteses. E mesmo às vezes ao testar, é bom que incluas, porque eu também podia testar e não incluía estas salvaguardas que este gajo me ensinou a incluir, porque estamos sempre a aprender. Espero ter ajudado, e agora a partir daqui alguém, porque eu já estava a fazer o texto, que faça o resumo para servir a que comunidade que sabemos, e no fundo a comunidade em geral. Despeço. Domingos Silva. 1-7 de 12 de maio. Aliás, uma coisa interessante sobre a iluminação, querem ver uma coisa interessante, reparem, eu estou, vocês veem-me a mim, mas não veem o fundo. Agora reparem, mudar apenas uma questão da iluminação. Os problemas normalmente acontecem à noite. A altura para fugir também é melhor à noite. Sim? Talvez não. Só poderá ser muito bom à noite se nós soubermos exatamente o que devemos fazer. Já acho que perceberam a ideia. Obrigado.